Boa noite a todos. Hoje, o último encontro da temporada do Ciências Ambientais em Casa. Nós temos a honra de receber a doutora Mercedes Bustamante, que vai tratar sobre o tema Biodiversidade e Saúde. A professora Mercedes faz parte do corpo de professores adjuntos da UNB e será uma honra escutá-la em nosso evento. Seja bem-vinda, professora, e passo a palavra para você. E após a apresentação, durante a apresentação, peço que os alunos e os pesquisadores que estiverem presentes mantenham seus microfones desligados para não acontecer os ruídos de transmissão. E quando a palestra terminar, vocês podem ficar à vontade para abrir os microfones ou mandar as questões, as perguntas e comentários pelo chat, que aí nós leremos aqui para a professora. Mais uma vez, seja bem-vinda, professora Mercedes. Fique à vontade. Obrigada. Bom, obrigada pelo convite, participar aí desse momento com vocês, né? Pessoal animado, 6 da tarde, para assistir palestra, né? Mas é sempre bom, né, conversar com os colegas da área de ciências ambientais. Eu tenho uma conexão muito forte com esse curso aqui na UNB, na graduação também, porque foi um curso que eu ajudei a criar, participei da comissão que criou o curso de ciências ambientais. E além da minha atuação no programa de pós-graduação em ecologia da UNB, eu também atuo no programa de ciências ambientais de pós-graduação na UNB. Então, essa conexão aí muito forte, né, com a área de ecologia, mas principalmente com a área de ciências ambientais. Então, o tema que eu gostaria de falar com vocês hoje é talvez um tema que nós temos tratado aí bastante nesse momento em que a gente está vivendo, o fato da gente estar hoje aqui num webinário, nessa aula remota, né, que se deve aí uma crise sanitária, né, global, né, uma pandemia, e por conta dessa pandemia, né, nós começamos a conversar talvez mais sobre as interações muito fortes entre biodiversidade e saúde. Isso já era uma pauta, né, que estava dentro da comunidade científica, mas com a pandemia, de certa forma, ela ganhou aí mais corpo, e a gente vê essa discussão hoje permeando aí a mídia, né, outros meios de comunicação também, e qual é a interação entre meio ambiente e saúde. Eu vou passar aqui, vocês só peço alguém que me dê um retorno se vocês conseguiram ver a mudança do slide. Vocês conseguiram ver a mudança do slide? Não, ainda não. Não? Deixa eu ver, vai. A apresentação não está aparecendo ainda. Vamos lá. E agora? Agora sim. Ok. Bom, vou então fechar meu microfone, então, fique à vontade. Tá bom, e qualquer coisa vocês me chamam se travar aí no meio do caminho, né, porque a gente também vai aprendendo aqui à medida que for fazendo. Bom, opa, perdão, acho que houve aqui um engano. Bom, primeiro aspecto importante da gente considerar quando a gente fala de saúde, né, que saúde é um direito humano básico, né, essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, né, então ela não é simplesmente considerada a ausência de doenças, mas ela é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E esse conceito de bem-estar, ele tem 5 dimensões fundamentais, né, que a gente considera a subsistência, que são aqueles benefícios não econômicos que contribuem para o nosso bem-estar, então aí a saúde, nutrição, água limpa, abrigo, né, hoje a gente teve essa discussão aí forte aí no Senado, com a votação, né, do marco do saneamento básico, né, do marco legal do saneamento básico, que abre aí para iniciativa privada as ações de saneamento. Então esse, por exemplo, é uma questão fundamental dentro daquilo que a gente considera como subsistência, parte desse conceito de bem-estar. O aspecto econômico, que significam aqueles benefícios que propiciam a capacidade de ganhar um rendimento, de consumir, de ter ativos, né, o bem-estar, ele inclui também esse contexto cultural, espiritual, né, o fato de você ter orgulho da sua comunidade, na sua comunidade, confiança, né, você estabelecer relações de confiança dentro dessa comunidade, a manutenção da sua cultura, a liberdade espiritual e o acesso à educação. Mas ele envolve também serviços ambientais, né, então o papel da estabilidade ambiental, da saúde ambiental no fornecimento desses recursos naturais. E o bem-estar, esse conceito de bem-estar também envolve um pilar que é político, né, e que está relacionado a essas questões de governança e, portanto, qual é a nossa influência nos processos de tomada de decisão. Então a gente vê que esse conceito de saúde, ele é bem amplo, assim como o conceito de bem-estar. E essas definições, elas são importantes porque hoje a gente percebe claramente
que as ameaças à biodiversidade, à conservação da biodiversidade, elas se traduzem também em ameaças importantes à saúde humana. A gente tem uma preocupação crescente com as consequências da perda, da mudança da biodiversidade para a saúde. Por quê? Porque essas mudanças na biodiversidade, elas alteram o funcionamento dos ecossistemas, e essas perturbações significativas nos ecossistemas vão afetar o provimento, né, de bens e de serviços ecossistêmicos que sustentam a vida. E quando a gente fala de diversidade, é importante lembrar que a diversidade biológica é talvez a característica mais marcante da vida, né? Eu acho que vocês que são da área de ciências ambientais, quem vem da área de ciências biológicas, talvez aquele aspecto que mais nos chama atenção é exatamente a diversidade de formas de vida e como é que elas se adaptam, né, aos seus diferentes ambientes. E diversidade biológica, ela está expressa no número, na variedade e na variabilidade entre os organismos, ou seja, ela envolve a diversidade genética, diversidade de espécies e diversidade de hábitats também. Esse conjunto, né, de características, né, ele impulsiona aí o que a gente chamou, né, os serviços ecossistêmicos, que são fornecidos pela diversidade de vida na Terra. E nós dependemos dessa biodiversidade da nossa vida diária de formas que nem sempre são muito aparentes ou apreciadas, né? Então, como a gente já citou hoje, o nosso foco aqui, saúde humana, depende, em última análise, desses serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, serviços de fornecimento, estão associados aí à alimentação, água limpa, né, recursos combustíveis, medicamentos, qualidade do ar, serviços de regulação, como regulação do clima, regulação de inundações, purificação da água, e serviços de suporte, né? Então, indiretamente, essas mudanças nos serviços ecossistêmicos vão afetar os nossos meios de vida, a nossa renda, então, novamente, aqueles pilares que a gente classificou como de bem-estar, vão gerar mobilidade, né, entre as populações, migração em função... Opa, perdão. Vocês estão conseguindo ver? Eu acho que quando eu altero aqui, a gente... Não, estamos vendo sim. Então, deixa eu voltar aqui. Ok. A gente altera, então, esses processos migratórios que podem até gerar conflitos políticos, né? Essa é uma figura de um paper que saiu recentemente, né, apontando para a tendência de aceleração da perda de espécies induzidas pelas atividades humanas, né? Então, nesse conceito que a gente estaria entrando nesse sexto processo de extinção em massa. Nesse caso, essa figura aqui, ela mostra as curvas para diferentes grupos de vertebrados, né, aqui especificamente aves e mamíferos, e o que a gente percebe, essa seria a taxa de extinção de base, né, o background, e a gente percebe como rapidamente, a partir aí do início do século passado, a gente tem uma aceleração da perda de espécies, né, então são espécies de vertebrados que têm registros como extintos na natureza, né, e esse estudo, o que ele enfatiza aqui, que é bastante interessante, que não se trata só de olhar a perda de espécies em si, mas também a perda de populações, né? Então, os pesquisadores colocam que hoje a gente já perdeu mais de 237 mil populações individuais desde 1900, né? Então, isso implica também numa erosão dessa diversidade genética. No caso do Brasil aí, em particular, a gente tem ainda um grande desafio, porque boa parte da dificuldade de conservação de espécies está exatamente na perda rápida de hábitats que a gente tem em função do desmatamento, em função da supressão da vegetação. Esses são dados de um projeto que monitora a cobertura vegetal no Brasil, que é o projeto MAP Biomas, e esse é o consolidado de 2019. Então, aqui a gente tem os diferentes biomas brasileiros, né, a incidência de alertas de desmatamento, e aqui em termos de área desmatada em hectares. Então, a gente percebe aí que em 2019 a gente teve para a Amazônia mais de 47 mil alertas de desmatamento, o Cerrado vem na sequência com mais de 7.400 alertas de desmatamento, e tudo isso se configura no total em uma área expressiva desmatada no Brasil em 2019, né? Então, para a Amazônia, na sequência no Cerrado, é interessante observar que o Cerrado tem menos alertas, mas tem um pouco mais do que a metade da área desmatada na Amazônia, significa que aqui a gente está perdendo grandes fragmentos de vegetação nativa. E esse é um momento, além desse grande desafio que a gente tem no Brasil, é um momento crucial também quando a gente fala em governança global da biodiversidade. Por quê? A Convenção da Diversidade Biológica, né, que traça essas metas globais de diversidade, ela estabeleceu um plano que é de 2011 a 2020, né, e aí são as famosas metas de Aichi, né, que é o Plano Estratégico da Biodiversidade, e basicamente quando a gente olha aquilo que foi prometido em 2010 para ser realizado nesse intervalo de 10 anos, a gente percebe que a maioria dessas metas não vai ser alcançada.
A gente está exatamente nesse momento de repensar o que seriam essas metas estratégicas para a conservação da biodiversidade, mostrando que a gente ainda tem que recuperar aquilo que a gente não conseguiu fazer nos últimos 10 anos. Essa conferência seria agora em 2020 também, mas ela foi adiada em função da pandemia, mas 2021 provavelmente esse processo vai seguir, né? E esse plano estratégico da biodiversidade, ele é importante por quê? Porque se a gente não tiver progressos significativos na conservação da biodiversidade, a gente compromete a realização dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são aquele conjunto de metas, o Brasil se comprometeu também nesse processo, que, em última análise, representam a conservação dos sistemas de suporte de vida no planeta. A consecução desses objetivos do desenvolvimento sustentável é particularmente importante quando a gente considera as populações vulneráveis, as populações mais pobres, grupos marginalizados, mulheres, crianças, porque são esses grupos vulneráveis que vão sofrer primeiro e de forma mais severa os impactos da perda de biodiversidade dos serviços ecossistêmicos, porque eles dependem mais diretamente do provimento desses serviços. Então, a consecução desses objetivos do desenvolvimento sustentável, ela envolve questões muito críticas em termos de justiça social e equidade. Então, só para que dar um exemplo, né, dessa interação entre biodiversidade e objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo global número 3 é precisamente assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e em todas as idades, né. E essa é uma figura, né, da Convenção da Diversidade Biológica, que ela mostra aqui para a gente nessa árvore. A gente não vai conseguir passar em todos os detalhes, mas depois vocês vão ter acesso aí à apresentação. A gente observa aqui na base a biodiversidade, e essa biodiversidade, ela fornece aí para os diferentes ramos, né, que a gente olha. Então, é importante o aspecto do desenvolvimento sustentável, da segurança hídrica e alimentar, da regulação climática, dos ecossistemas, da manutenção dos ecossistemas, com benefícios para a saúde. Esses benefícios estão associados à medicina tradicional, à descoberta de novos fármacos, à própria saúde mental, a importância desse equilíbrio, né, com a natureza, esse contato com a natureza para o bem-estar também mental, né, a diversidade agrícola, que é uma parte importante da nutrição também, a questão da poluição atmosférica e assim por diante. Então, a gente vê essa árvore que tem como base a biodiversidade extremamente ramificada, gerando conexões com vários elementos que são importantes para a sustentabilidade e para a manutenção da saúde. Então, meio ambiente e doenças, tem várias interrelações, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Então, quais seriam os impactos do meio ambiente em relação às doenças? Hoje a gente tem 3 milhões de pessoas que morrem de doenças ligadas à água, né? Então, novamente, problema do fornecimento de água, da captação de esgotos, tratamento de esgotos, né? 2 milhões estão expostos à fumaça em suas casas porque utilizam, né, fornos a lenha com uma combustão ineficiente, né? Então também o acesso à segurança energética é importante. 1 milhão de pessoas morrem por poluição urbana, né? Então é aquela morte silenciosa que a gente associa a problemas respiratórios, mas esses problemas respiratórios têm a sua origem exatamente na baixa qualidade do ar. 1 milhão de mortes ainda são atribuídas à malária, então depois a gente vai mostrar uma figura da interação entre meio ambiente e malária. E a melhora das condições ambientais, ela também tem sido apontada como um componente-chave de qualquer estratégia para reduzir a mortalidade infantil. Além desses problemas, né, de saúde associados à redução da qualidade ambiental, a biodiversidade, ela oferece soluções para os problemas de saúde. Então, dos 150 medicamentos que hoje são mais prescritos, mais da metade deles são derivados da biodiversidade. 80% da população em países de desenvolvimento dependem da medicina tradicional, que é derivada de plantas locais. E essa biodiversidade também, ela desempenha um papel crucial na nutrição humana. Então, na segurança nutricional, né, que é mais do que prover alimento, é prover o alimento saudável e um alimento limpo, ou seja, isento de tóxicos, de agrotóxicos, né, de contaminantes. Então, o acesso a uma variedade nutritiva suficiente de alimentos é um determinante fundamental da saúde também. Então, já aí no final da década de 90, né, os pesquisadores dentro da área de epidemiologia, eles já dividiam, né, esses períodos, né, dentro da história da humanidade, em transições importantes, né, em termos de epidemias, né. Primeiro eles colocaram aqui o de saúde, vamos dizer, né, de sentido mais amplo, né. Na tradução para a agricultura, né, então
um processo, né, de sedentarização da espécie humana, quando a gente começa a cultivar, a gente tem aí um aumento de doenças infecciosas e doenças zoonóticas, aquelas que são transmitidas por animais, e aumenta a virulência de patógenos humanos, né, as pessoas passam a criar pequenas cidades, pequenas colônias, onde você tem o seu cultivo, e essa proximidade, essa interação com a fauna também, surgem aí as doenças zoonóticas. Durante o segundo período de transição importante de saúde, vem com a Revolução Industrial, que a gente aí tem uma mudança para doenças infecciosas, de doenças infecciosas para doenças crônicas, e por outro lado, aumentam os problemas associados à poluição da água, poluição do ar, relação com câncer, alergias, né, defeitos congênitos e de desenvolvimento. E a gente estaria entrando nesse período, né, nesse terceiro período, que está muito associado ao processo de globalização econômica e ao colapso ambiental. E aí os pesquisadores já apontavam aí no final da década de 90, né, do século passado, o aumento de doenças emergentes e reemergentes, a resistência a antibióticos e uma acelerada globalização da ecologia de doenças humanas, que é exatamente esse fenômeno que a gente está vivendo agora, né. Então, como é que o declínio, né, da biodiversidade afeta a saúde humana, né? Toda a emergência de doenças nos últimos 30 anos, né, ela está muito associada a importantes transformações sociais, demográficas e ambientais que a gente vem vivendo desde a Segunda Guerra Mundial, né? E essas mudanças ambientais de origem antrópica, né, elas também afetam esse contínuo que a gente tem de humanos, né, até a vida selvagem, passando pelos animais domésticos e também por populações hospedeiras de plantas, né. Então, doenças transmitidas por vetores, que têm grande parte do seu ciclo de vida fora do hospedeiro humano, geralmente são aquelas que são mais sensíveis a mudanças nas condições ambientais. E é interessante ainda só para a gente ver, apesar de a gente estar falando tudo isso muito agora motivado pela pandemia, tudo isso já estava bastante consolidado dentro da literatura científica, né? Você conversa com muitos epidemiologistas, eles falam, a questão não é se uma pandemia iria ocorrer, mas quando ela iria ocorrer, né? Então, esse é um artigo, né, da revista Lancet, ele também é de 2008, para vocês verem que tem muito tempo aí, né, dessa discussão. E um dos autores é, inclusive, o Dr. Anthony Fauci, né, que é o conselheiro de doenças infecciosas da Casa Branca, né, aparece volta e meia também aí no jornal, né. E esse é um trabalho de revisão histórica sobre infecções emergentes, e eles colocam o título, né, infecções emergentes é um desafio perpétuo, né. E uma parte aqui do abstract, né, do resumo do trabalho deles, eles colocam que codeterminantes comuns interativos do surgimento de doenças, né, incluem crescimento populacional, as viagens e as perturbações ambientais, né. Então, esses determinantes fundamentais que atuam em conjunto parecem estar na base do aparecimento de epidemias e infecções provavelmente continuarão a ser um desafio para a sobrevivência dos seres humanos. E aqui nessa tabela do artigo, quando eles colocam quais são os fatores que envolvem o surgimento a emergência de doenças infecciosas, né, eu elenquei 3 aqui, né, que são importantes para essa nossa discussão: a mudança dos ecossistemas, alterações do clima e do tempo, né, então climatologia e meteorologia, e o desenvolvimento econômico e as mudanças no uso da terra que estão associadas aí, sobretudo, ao desmatamento. E é muito interessante quando a gente fala nessa relação com o clima, porque junto com a perda de biodiversidade, a outro grande desafio global que a gente tem são as mudanças climáticas, né? Então, como é que o clima alterando, ele sendo um fator tão importante para doenças emergentes, e a gente vivendo esse processo de mudança climática, que impacto que isso vai ter sobre a saúde humana? Então, essa figura, espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí, ela mostra um pouco dos eventos climáticos extremos, então, anomalias de seca, ou anomalias com muita precipitação, do efeito que elas têm, esses eventos extremos têm, sobre a distribuição de doenças, né? Só para a gente passar aqui rápido pela figura, em azul, aqui vocês têm as áreas que são anomalias com áreas muito úmidas, em amarelo, anomalias com áreas muito secas, e aqui os diferentes surtos de doenças que estavam associados a essas anomalias, né? Então, a gente tem aqui casos de dengue, casos de encefalite, casos de malária, né, casos de hantavirose, casos de cólera, doenças não infecciosas, como doenças respiratórias associadas a queimadas e a fumaça da queima, né, de biomassa. Então, a gente percebe que a mudança climática também, além daquela alteração da cobertura vegetal, começa a ter um impacto em como é que essas doenças emergentes se distribuem.
E essa é uma outra figura também, que é um compilado, né, de dados, né, do Instituto Nacional dos Estados Unidos para Alergias e Doenças Infecciosas, que ele mostra aqui um mapa de doenças infecciosas que parecem as emergentes e aquelas que estavam controladas, mas que estão reemergindo a taxas muito mais rápidas. Então, em vermelhinho aqui são as novas doenças emergentes, em azul aquelas que estão reemergindo ou ressurgindo, e aqui em preto as deliberadamente emergentes, isso aqui é um ataque com, como é que fala? Bioarmas, né, um ataque de bioterrorismo. Né, faltou aqui a palavra. Então, só para a gente olhar aqui em detalhe, a gente percebe que o mundo todo, basicamente, hoje é afetado por esses eventos, né, incluem aí várias doenças que a gente já conhece, né, que estão associadas aí também a H1N1, né, a vírus parecidos à da influenza, né, a hantavirose, que tem um papel importante aqui no Brasil Central, dengue, zika vírus, né, reemergência da febre amarela, como a gente teve recentemente no Brasil também. Então, basicamente, depois dessas informações, né, a gente poderia dizer que, ao proteger a biodiversidade, a gente protege também a saúde humana, né? Então, comentei com vocês, né, um dos aspectos aí da malária, né, esse é um trabalho que compilou aí a relação entre o desmatamento na Amazônia Legal e a incidência de malária no período entre 1996 e 2012. Né? Então, essa linha aqui mais escura, né, é a taxa de desmatamento, e essa linha um pouquinho mais clara aqui é a incidência de malária. Então, o que a gente percebe? Que a gente tem uma boa correlação entre essas taxas históricas de desmatamento, e geralmente a gente tem um desfasamento de 1 a 2 anos, depois que você tem desmatamento, aumenta, né, o surto de malária. E essa aqui também é uma linha de tempo, né, mostrando esses surtos, aqui no caso agora de raiva humana, transmitida por morcegos na América Latina, entre 1975 e 2006. Então, olhando aqui principalmente Brasil e Peru, em que a gente observa aqui também, né, Peru, Brasil, os vários surtos, né, de raiva transmitida por morcego. E esses surtos de raiva, nesse compilado, eles mostraram geralmente um padrão bastante semelhante, né, que geralmente eles ocorriam em grupos populacionais pequenos, em áreas remotas, e essas localidades onde esses surtos aconteciam, experimentaram algum tipo de mudança, ou seja, no processo produtivo, como a instalação de garimpos, como o desmatamento, a retirada dos animais domésticos, o que fez com que os morcegos passassem, então, a procurar os humanos, né? Então, todas essas comunidades também, elas tinham más condições de vida, habitações precárias, falta de acesso a serviço de saúde e uma informação pouco eficiente sobre o processo de transmissão da raiva. Outro exemplo que a gente tem interessante é o da doença de Chagas, né? Numa situação em que o inseto vetor está no seu ambiente silvestre, ele tem uma diversidade de repositórios, ele tem uma diversidade de ecótopos, né, onde plantas, né, que podem ser aí locais, né, de estabelecimento desses vetores, e uma variedade muito grande de reservatórios, porque você está num ambiente relativamente preservado. Quando você perturba esse ambiente, o vetor, já nesse ambiente perturbado, ele já não passa a contar com tantos reservatórios, com uma diversidade tão grande de reservatórios, isso aumenta o risco de contato com as populações humanas de inseto-vetor, e há também uma redução da diversidade de ecótopos. Então, é comum aí, por exemplo, que você passe a encontrar mais barbeiros, por exemplo, em palmeiras do açaí, e isso também aumenta, né, a possibilidade de contato dos humanos ao utilizar esses recursos, né, do açaí, e entrar em contato com o vetor da doença de Chagas. E quando a gente olha aí a questão, né, novamente da pandemia, né, essa interação, né, entre novas doenças infecciosas emergentes, né, e a presença aí de animais, né, esse é um modelo também global que tentou olhar quais seriam os focos de novas doenças infecciosas emergentes que tivessem origem na fauna selvagem. Então, aqui em cor mais escura, né, onde a gente tem uma probabilidade menor, e indo do amarelo para o verde, probabilidades maiores. Então, se a gente olhar aqui no caso do Brasil, né, a gente percebe que há uma relação entre biodiversidade e esse risco de doenças infecciosas, embora essa relação ela seja bastante complexa e muito dependente do contexto. E o que esse grupo viu? Ele começou a olhar quais eram aquelas variáveis importantes para o surgimento, para a emergência dessas novas doenças infecciosas que tivessem como origem
organismos, né, da vida selvagem, né? E eles dividiram entre atividades humanas, né, questões associadas aos animais propriamente ditos e questões associadas ao ambiente. E aqui a gente vai vendo a influência relativa de todos esses fatores. Quando a gente olha aqui os fatores que têm mais influência, então a gente vai ver aqui, né, a diversidade de mamíferos, a presença de florestas, de cobertura de florestas sempre verdes, né? Então, basicamente, são 2 casos aí que no Brasil a gente tem que monitorar e olhar o que está acontecendo. É importante a gente lembrar também, já indo caminhando aqui um pouquinho para o final, né, que essa relação entre animais e seres humanos, né, em termos de doenças infecciosas, é uma via de mão dupla, né. É só a gente pensar um pouquinho o que aconteceu no caso, né, do surto de ebola na África Ocidental em 2014. Esse surto, ele quase levou gorilas e chimpanzés à extinção nessa região, com taxas de mortalidade que iam entre 95% a 77%, dependendo do grande grupo, né, e 1/3 aí da população desses grandes símios morreram da doença desde os anos 90. Então, a gente vê que esse desequilíbrio também, ele afeta também as populações animais. E outro exemplo interessante é o da epidemia, né, de HIV, de AIDS na Tanzânia, e aí é uma relação indireta, né, um impacto indireto sobre a fauna, porque o aumento do número de crianças órfãs, a ruptura das famílias, o aumento da pobreza, o desaparecimento da força de trabalho, implicou no aumento do uso ilegal e insustentável dos recursos naturais, né? E isso, com essa disrupção, né, destruição de hábitos, isso teve um impacto muito grande sobre a fauna local também, né? Então, a pandemia, ela reduziu a eficiência e a gestão da aplicação das leis de conservação no país, tendo impacto indireto também sobre a fauna. Então, como eu comentei, da mesma forma que proteger a biodiversidade, né, protege a saúde humana, quando a gente tem essa relação mais equilibrada, isso representa uma proteção para a fauna também. E por isso que é muito importante hoje a gente fazer essa associação, né, de trazer a ecologia das doenças, ou trazer mais elementos, né, da ecologia exatamente para o estudo, né, das doenças. Aqui a gente tem 2 figuras, eu vou passar muito rapidamente aqui sobre elas, né, que mostram 2 cenários diferentes. Nesse cenário aqui, a gente tem um cenário em que você tem a transmissão, a infecção e a amplificação nas pessoas, né, que é essa parte aqui vermelha, né. Então, você tem doenças, né, casos em que você tem na vida selvagem, e a gente tem aquilo que a gente chama de um spillover, né, esse transbordamento através de vetores, né, ou diferentes meios, para animais domésticos, e a partir daí a gente tem um segundo, né, transbordamento que afeta a população humana. No entanto, se você tem um sistema de detecção precoce, você tem esforço de monitoramento, de controle desses processos, você consegue detectar muito rapidamente esses spillovers, ter uma resposta rápida, que seria o controle, né, sobretudo aí na fauna de animais domésticos, e reduzir essa curva aqui de transmissão para os humanos. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente faça uma associação entre a ciência e o que a ciência pode nos dar, não só epidemiologia, ecologia, ciência da conservação, né, o entendimento desses processos, a sociologia, a antropologia também, né, qual é a interação entre humanos, né, esses ambientes, e associar isso a políticas de prevenção. Então, geralmente, as zoonoses, elas têm interfaces, como a gente já falou, que são afetadas por vários fatores sociais. Então, quando a gente pensa numa boa política de saúde, ela não tem que olhar só os fatores de risco, né? A gente fala, ela tem que estar olhando a montante antes, né, disso, que são os determinantes paisagísticos, né, da paisagem que determinam essas doenças, e olhar também questões associadas ao comportamento humano e às instituições que podem ser prejudiciais à saúde sustentável da população. Então, quando a gente vê hoje um debate, e não só no Brasil, né, é impressionante o que está acontecendo no momento nos Estados Unidos sobre usar ou não usar máscara, como se fosse, colocando isso como se fosse uma questão política, né, não, eu prezo minha liberdade individual, não vou usar a máscara, quer dizer, há aí um poço enorme que está associado ao comportamento humano e às instituições, uma falha na transmissão dessa informação que se permitiu uma politização da questão das medidas de prevenção, né, à infecção. E o outro dado que é importante a gente sempre lembrar, isso é uma outra revisão, em que olhou esses vários surtos, né, de doenças infecciosas, né, analisou aí mais de 400 eventos de saúde pública que representavam uma preocupação internacional. E quando você olha os vários fatores que estão associados a esses eventos de saúde pública, o que respondeu
maior percentual foi a deficiência ou ausência de infraestruturas de saúde pública, que foi o principal vetor para a maior fração desses surtos, quase 40%. Então, como a gente falou, a gente tem que olhar a ecologia das doenças, né, tem que entender como isso acontece, tem que olhar o comportamento humano, mas as instituições também. Sistemas de saúde pública que não estão bem estruturados, que não são valorizados, de entrada também para esses surtos de doenças emergentes. Então, a importância da saúde pública, a gente tem que pensar isso como um mecanismo de desenvolvimento também, para a prevenção dessas pandemias, na intersecção das pessoas com o seu ambiente, né? Então, é onde a gente consegue atuar precocemente, né? Olhar a saúde ambiental e saúde humana, elas são indivisíveis, né? E para isso a gente tem que discutir mais fortemente e com mais responsabilidade a questão da sustentabilidade ambiental, né? Como é que a gente utiliza e maneja os ecossistemas de forma sustentável, a ponto de não romper, então, esse funcionamento dos ecossistemas que é tão necessário para o nosso bem-estar. E, em particular, no caso do Brasil, isso pode ser visto como uma oportunidade. Por quê? Porque a gente tem uma enorme dependência da biodiversidade, dos ecossistemas, né? Nós somos o país mais diverso do mundo, né? Somos um detentor de mega diversidade, e dependemos diretamente dos recursos naturais. Se a gente olhar aí, boa parte da nossa energia elétrica é vinda de hidroeletricidade, né? Então, a gente depende desses sistemas funcionando, desse ciclo hidrológico funcionando, para a eletricidade que a gente usa. Então, promover esses co-benefícios, né, por meio de políticas e atividades que integrem biodiversidade e saúde, pode ser um ganho grande, né, importante, uma oportunidade importante para o Brasil. Mas desenvolvimento sustentável, né, ele requer um diálogo que seja sustentável, né? Então, a gente tem aqui a interação entre a sociedade e os sistemas naturais, né, ela é mediada pelo entendimento, pelo conhecimento que vem das ciências naturais, mas também pelo conhecimento que vem das humanidades, né, das ciências políticas, da economia, né, da antropologia. Só dessa forma que a gente pode atuar sobre esses vetores de pressão e modificar a nossa resposta no sentido de conservar esses recursos naturais. E para isso, né, a gente precisa de conhecimento. Hoje eu estava lendo até um artigo que saiu, que a gente vive também, ao mesmo tempo que a pandemia, né, do coronavírus, a gente tem uma pandemia da produção de artigos sobre o coronavírus, né, mas é impressionante a mobilização muito rápida da comunidade científica para tentar entender o que estava acontecendo. Então, isso é uma etapa fundamental. Hoje, o diretor do Hospital Einstein, né, em São Paulo, ele falou assim, se a gente soubesse hoje, há 4 meses atrás, o que a gente sabe hoje, então a gente está falando de uma janela muito curta de tempo, 4 meses, né, menos pessoas teriam morrido lá atrás, né. Então, já percebendo como a gente foi acumulando muito rapidamente conhecimento, isso melhorou a nossa resposta num curto espaço de tempo. Mas a gente também precisa de valores, né, entender, né, que uma sociedade que não que é desigual, ela vai estar muito mais fragilizada para olhar questões como essa que a gente está vivendo agora. Então, tem sido aí repetido, né, a exaustão, né, que a pandemia escancarou, né, as nossas desigualdades, e essas desigualdades hoje nos impedem de ter uma resposta à altura, né, dos valores que a gente gostaria de cultuar. E é muito interessante a gente olhar aqui, quando a gente fala, isso aqui é uma manifestação em Brasília, né, que é a Marcha Mundial da Justiça do Clima, e aqui é uma manifestação em Taiwan, né, do outro lado do clima também, do outro lado do mundo também, sobre mudanças climáticas, né. Então, hoje a gente tem problemas que só vão poder ser resolvidos na escala global e através de um conjunto de valores que indicam, não, isso aqui é mais importante, o bem-estar coletivo é importante, né, e isso envolve também uma questão ética, né, como eu citei lá no começo, né, todas essas questões, elas vão ter um impacto muito maior sobre as populações vulneráveis, né, porque elas já estão mais fragilizadas pela pobreza, pela exclusão, pela falta de acesso à educação, e de certa forma vão pagar mais uma vez a conta, né, de um estilo de vida ao qual elas não tiveram acesso, né, então vão pagar uma responsabilidade que não é delas, né. E por aqui eu encerro aí essa conversa para dar tempo da gente trabalhar um pouquinho aí perguntas ou a discussão. Obrigada. Nós agradecemos pela apresentação, professora, excelente. Não dá para bater palmas, mas sinta-se ovacionada por todos nós. Agora abro para as perguntas, quem quiser
ligar os seus microfones para perguntar diretamente, ou, se não quiser, podem encaminhar pelo chat, que a gente vai passando, ou a professora lê, ou eu mesmo leio para ela lá. Fiquem à vontade. Tem uma primeira pergunta aqui, da Flávia. Muito se tem falado sobre a pandemia pode ser uma forma natural da natureza promover um controle de densidade populacional. É possível que isso seja real e que essas pandemias possam ocorrer cada vez mais frequentemente? Flávia, obrigada pela pergunta. Às vezes a gente ouve, né, isso assim, é uma vingança da natureza, né, e realmente a gente estava merecendo uma vingança dessa, mas eu acho que não é, não. Se a gente olhar aí ao longo da história, né, da humanidade, a gente já passou por outras pandemias, né, a gente vê muito essa associação com a pandemia, né, de influenza em 1918, né, mas se você olhar na antiguidade, a gente já tinha relatos de grandes pandemias que afetaram, por exemplo, o Império Romano, né, que era a peste antonina. Então, a gente tem, volta e meia, esses surtos que estão muitas vezes associados exatamente ao desequilíbrio, essas oportunidades, né, de spillover, né, desse transbordamento de um patógeno, né, sair do seu reservatório e passar para uma nova espécie, né, seja por uma pequena mutação. Geralmente isso envolve também, isso tem se tornado mais frequente porque as condições para que isso aconteça estão se acentuando. Então, hoje a gente vive mais adensado, né? Então, olha como ela se espalhou muito rapidamente nas grandes cidades e nos locais onde o isolamento é difícil. Então, isso é um ponto, a gente está vivendo mais aglomerado em grandes cidades. A gente cria animais, né, para consumo da carne também, com grande adensamento, né? Então, uma vez que isso aconteça, olha, quando houve a gripe aviária, né, a necessidade você teve de abater, né, os aviários que estavam na China, né, abater uma grande quantidade de aves, etc. Então, acho que a gente está colocando as condições para esse caldo, né? Então, eu diria que não é uma resposta da natureza, não, é uma resposta às nossas ações mesmo, né? Então, eu acho que o vírus, ele basicamente, ele segue a sua rota evolutiva, né? Ele vai sempre procurar o hospedeiro mais propício, né, para a sua multiplicação. Ocorre essa pequena mutação, ele passa para um outro hospedeiro e ele está seguindo seu ciclo de vida. Só que esse caldo todo de condições, né, eu acho que foi o nosso estilo de vida, a nossa civilização que criou, né. Então, nesse sentido, hoje, sim, muitos grupos estão discutindo a importância da gente aprender as lições que essa pandemia está nos dando. Quando você olha os países que responderam muito bem à pandemia, sobretudo na Ásia, são países que aprenderam com a experiência das pandemias anteriores, né, da SARS e da MERS. Então, eles já tinham uma capacidade de resposta, e a população já criou aquele mecanismo adaptativo, e a população já sabia o que tinha que fazer. Muitos pesquisadores têm hoje também colocado, é triste o que a gente está vendo, por exemplo, acontecer no Congo, porque o Congo está vivendo uma ressurgência do ebola, né, e uma ressurgência do sarampo, porque com a questão da pandemia, né, a vacinação de sarampo diminuiu. Mas eles falam que, por outro lado, a população está super preparada a receber as medidas de controle da pandemia, porque eles já viveram o ebola anteriormente. Então, no caso do Brasil, eu espero que a gente consiga, em algum momento, tirar essas lições, porque nós vamos ter que nos preparar para outros eventos como esse, sim. A Maria tem uma pergunta também. É possível que no futuro os medicamentos sejam mais naturais se aprendermos a usar corretamente nossos recursos da biodiversidade? Isso é uma pergunta muito importante, né? Hoje, eu comentei até com vocês esse momento que a gente está vivendo de discussão do marco da conservação da biodiversidade global, né, na Convenção de Diversidade Biológica. Um dos pontos que tem sido muito colocado é a chamada bioeconomia, né, economia com base, né, na utilização sustentável dos recursos naturais. E a indústria de fármacos, né, e não só fármacos, né, cosmocêutica, né, também a de cosméticos, a parte de nutricional, tem aí um enorme potencial de expansão, né, se você pensar, vou olhar o bioma que eu trabalho, que é o Cerrado, né, só de espécies, né, angiospermas são 12 mil. Isso é uma enorme biblioteca, né, de informações químicas que você tem associada a essa diversidade biológica, né, então nos cabe realmente poder utilizar e, novamente,
olhar, e aquilo que eu comentei hoje, boa parte dos medicamentos que a gente utiliza no nosso dia a dia são oriundos de recursos naturais, né? Se a gente pensar a própria penicilina, que fez esse avanço enorme aí no controle, né, de infecções, a penicilina vem de um fungo, né? Então, eu acho que existe um enorme potencial, sim. O Brasil, eu acho que ele já tinha que estar correndo muito atrás disso, né? Tem mais uma pergunta da Flávia e uma do Blitz, eu não sei se é um codinome, mas Flávia perguntou, quando se pensa em produção agrícola, como essas mudanças ambientais podem afetar a produção agrícola e a segurança alimentar? Essa é outra pergunta interessante, porque vários desses surtos, né, que a gente viu, eles saem exatamente da produção, sobretudo, de carne, né? Associada aí à criação animal de forma muito intensiva, com muita densidade. A gente vê também o surto surgindo nos frigoríficos que processam a carne. Então, a gente olha que essa questão da redução da diversidade nos campos agrícolas, o processo de produção de proteína animal nas fazendas, chamadas fazendas industriais, né, ele vai precisar ser repensado para controlar isso também, né. A produção agrícola está sendo impactada também por outros vetores, né, como, por exemplo, a redução de polinizadores, né, e essa redução de polinizadores está associada ao uso de agrotóxicos, né. Basicamente, a gente vê aí vários compostos novos que têm reduzido aí a população de abelhas, e isso é um impacto gigante, porque boa parte do que a gente consome depende da polinização por abelhas, né. Então, toda essa discussão, e hoje vários organismos financeiros têm discutido isso. Bom, já que a gente está na crise, a gente vai precisar para trabalhar, para sair dessa crise, será que a gente não consegue sair dessa crise com outras bases de desenvolvimento? E isso vai implicar pensar um pouquinho também no nosso modelo agrícola, né? Okay. A pergunta que o Blitz fez meu nome, tá aqui, eu não tinha lido, o nome dele é Pedro, e ele pergunta o que são zoonoses ou zoonoses? Zoonoses, né? Zoonoses, Pedro, são doenças, né, que afetam os humanos, transmitidas por animais. Então, por exemplo, a hantavirose, né, é uma zoonose, né, que você tem o contato com o patógeno através, por exemplo, da urina, né, de roedores, né. A malária é também uma doença, no caso aí, transmitida por invertebrado, a gente chama de né, mas também é uma zoonose, né. Então, são aquelas doenças transmitidas por animais, que afetam humanos, mas transmitidas por animais, né. Então, a raiva é uma zoonose, por exemplo, transmitida aí, no caso, por morcegos, né, o exemplo que eu dei. Ok. Alguém, mais alguma pergunta? Quem quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Essa é a hora de bate-papo. Pode ser outros assuntos também. Se pintou alguma outra curiosidade, tudo bem. O pessoal é meio tímido aqui, professora. De qualquer maneira, enquanto eles estão pensando que vão perguntar, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, professora, foi excelente. Nós fizemos uns 8 eventos de ciências ambientais em casa, foram 2 meses, assim, onde eu chamei alguns ex-alunos do curso e outros pesquisadores de fora, então tem sido muito bom, os alunos têm gostado muito, e é sempre bom conversar com pesquisadores de fora da Unirio, porque é uma maneira de engrandecer o conhecimento de todo mundo e buscar mais interação entre pesquisadores dentro da área de ciências ambientais, dentro da área de ciências humanas, de biologia, bioquímica, e tem sido uma honra para todos nós ter a companhia de vocês aqui no evento. Eu agradeço aí o convite, né, eu falei, corajosos, que tem aí quinta-feira, às 6 horas da tarde, estou aqui assistindo palestra, né, eu sei que é uma ferramenta nova para todo mundo, é meio distante, a gente só se vê, assim, através dos íconezinhos, né, cada um tem aí dos avatares, mas eu acho que a gente vai também, eu acho que dentro das lições aprendidas, a gente usar cada vez mais essas ferramentas também para se conectar e conversar um pouco mais. Eu me formei no Rio, não me formei na Unirio, me formei na UERJ, mas tenho um carinho muito grande aí também pelo estado do Rio de Janeiro,
minha família ainda toda está aí, e eu espero que um dia possa ir presencialmente aí visitar vocês também. Com certeza, com certeza. Aguardamos sua visita. Uma das coisas que eu percebi que eu acho que a gente não pode perder é essa possibilidade de usar essa ferramenta. Por incrível que pareça, ela nos permitiu manter o contato com professores que seriam difícil chamá-los para dentro da universidade na atual conjuntura que nós temos econômico, né? Política econômica, de trazer os palestrantes para dentro da universidade, de fazer um simpósio presencial. Isso facilitou, a ferramenta, por incrível que pareça, facilitou muito esse acesso a professores de fora do Rio, de fora da instituição. Então, acho que é uma ferramenta que a gente deveria manter, no final das contas, mesmo, se Deus quiser, conseguiremos voltar às presenciais, mas uma possibilidade de manter essas ferramentas, porque elas nos facilitaram a beça. Acho que foi muito proveitoso a possibilidade de manter esse contato, mesmo à distância, com pessoas que seria difícil de conseguir trazer para junto da universidade, conseguir fazer um evento que eu pudesse pagar a passagem de tantos palestrantes, tão bons palestrantes assim, entendeu? Como na nossa época, não sei se da sua época, mas na minha época, enquanto eu estudava, nós tínhamos vários eventos onde a universidade bancava, trazia os professores, né, para dentro em simpósios ou em congressos simples locais, mas hoje é muito mais difícil conseguir fazer isso. Então, é uma possibilidade que a gente não pode perder, já que conseguimos nos adaptar agora. Pensar também que a gente reduz aí nosso impacto em termos de emissão de gases de efeito estufa, né? Viaja menos, né? Exatamente. Mas olho no olho faz falta também. Eu acho que vai ser uma mistura das duas coisas aí, o nosso futuro. Com certeza, né? Com certeza. Gente, com certeza. Olha, Luísa Feitosa perguntou aqui, queria saber suas considerações sobre essa onda de gafanhotos que está sendo bastante comentada. Quais seriam os impactos e consequências no nosso campo rural e alimentação? E agradeceu pela palestra. Hoje até eu estava lendo um pouco mais sobre isso, né, e aparentemente aí 2 fatores que são importantes, né, que estão sendo importantes para esse evento, alterações do clima, né, e a questão exatamente dos monocultivos, né. Então, das monoculturas, que essa homogeneização que a gente está tendo aí nas áreas agrícolas tem sido um fator também associado aí a essa nuvem de gafanhotos, né. Eu falo, tá difícil, né, tudo que a gente não precisava agora era isso, né, mas isso pode ter um impacto difícil, né, a África também estava enfrentando, né, uma questão semelhante, porque pode ter um impacto muito grande aí na produção agrícola, por isso que o Brasil também está monitorando e tentando colocar formas de controle, né? Mas são todos indicadores, quando a gente vê esses processos, né, de ruptura de alguns controles, né? Então, geralmente, paisagens que são mais diversificadas, né, em termos de cobertura vegetal, você tem menos possibilidade que esses surtos aconteçam, né? Então, está na hora da gente começar a juntar um pouquinho esses pontos, né, e entender que a gente precisa realmente, para manter uma boa agricultura, precisa ter a natureza conservada também, né? Eu sempre falo que a agricultura é a atividade econômica que é mais dependente dos recursos naturais. Sim, é verdade. Eu estava, não sei se você chegou a escutar, eu estava mais cedo assistindo o noticiário. Por sorte, a frente fria que está chegando no sul do Brasil impediu a entrada dos gafanhotos, que estavam a 130 quilômetros só ali das regiões mais ao sul do Brasil, e graças à frente fria, eles estão fugindo das condições mais frias e se mantiveram ali na Argentina. Mas é possível que, se alguma coisa acontecer de diferente, a temperatura voltar a aumentar, provavelmente nós teremos problemas sérios com essa possível vinda dos gafanhotos para cá. Mais alguma pergunta? Professora, muito obrigado mesmo, foi uma honra recebê-la aqui conosco. Eu vou disponibilizar a gravação até amanhã, ou no máximo segunda-feira, no site do curso. Qualquer coisa eu mandarei um e-mail para você poder acessar lá também, se quiser usar para os seus alunos.
E eu queria saber se posso deixar o seu PDF também no site da apresentação, tem algum problema? Ah, eu vou te enviar só uma nova versão, porque eu acho que eu vi lá que tem um slide que está trocado, aí eu te mando a nova versão. Pode ser? Tudo bem, sem problema. Então eu aguardo para colocar lá e deixo só o vídeo da apresentação. Vou fechar a gravação aqui, se a gente quiser ficar conversando, mas desde já agradeço mais uma vez a participação da professora Mercedes, de todas as pessoas que estão na sala, e desejar que todos fiquemos bem perante esse grande problema que a pandemia nos trouxe, mas em breve poderemos estar todos juntos novamente, e a senhora está convidada para nos visitar na Unirio, assim que for possível. É uma honra recebê-la lá. Tá ótimo, pode deixar. Faço sim. Gente, obrigada, então, boa noite a todos aí, fiquem bem. Amém.